Buenas, gurizada, tudo bem? Vamos dar seguimento aqui para nossa quarta parte agora, iniciando pela sexta sessão do nosso artigo História, Filosofia e Ensino de Ciências, a tendência atual de reaproximação. Sempre lembrando, o artigo é de 92, tá? Então quando eu falo atual, hoje, não sei o que, estou me referindo ao que seria atual na perspectiva desse artigo 92. A idealização da ciência é uma parte complexa que eu acho que eu não teria compreendido sem ter tido algumas outras leituras antes que tratam justamente sobre essa questão da idealização da ciência, né? Ele vai começar a sessão falando da ruptura epistemológica entre a ciência newtoniana e o senso comum, e aqui tem um asterisco nesse senso comum, e a realidade cotidiana, né? Quando ele fala senso comum, acho que aqui é um problema de tradução. Tô tirando isso de um contexto, tá? Posso estar errado. Senso comum a gente tem, nós brasileiros, né, com uma ideia de um senso que tem um embasamento. A gente tem uma ideia até pejorativa, né, de senso comum, né? Tem um embasamento assim só naquilo que é mais midiático, popular, estabelecido socialmente, né? O senso comum. A gente tem essa noção até meio pejorativa do que é o senso comum. Aqui eu tenho a impressão de que ele é uma tradução do common sense, que é mais especificamente em inglês bom senso, o que seria bom senso para nós, né? Então acho que esse problema da tradução influencia bastante a interpretação do artigo. Posso estar errado, quero em algum momento ir ler esse artigo em inglês, não fiz e vai demorar para fazer por questões de tempo, de sobrecarga de trabalho, mas acho que tem esse problema importante aqui, né? Mas basicamente a ideia é o rompimento em que a epistemologia newtoniana, estamos falando lá a revolução científica, vários séculos atrás, vai fazer com o senso comum e com a realidade cotidiana. O que isso quer dizer, gente? Quer dizer que essa epistemologia newtoniana, e que inclusive a gente já superou em vários aspectos, e que vários outros autores contemporâneos e depois posteriores ao Newton vão trabalhar, é justamente de uma ciência que não é visível barra perceptível, né? É uma ciência das ideias, uma ciência matemática, teórica, que vai romper com as visões empiricistas aristotélicas que a gente tinha, né? Aristotélico de Aristóteles, estou falando Grécia, 3.500 anos atrás, que até esse momento da Revolução Científica era uma das principais referências epistemológicas da ciência e do saber científico no geral. E empiricista, estou falando daquilo que é observável, né? Aquilo que é observável e experienciável pelos sentidos humanos e pela experiência humana, né? Então, tem alguns outros textos, não sei se eu vou ter tempo de trazer eles, que eu tô tentando deixar para fazer só aqueles textos que mais me impactam, que são mais estruturantes de algum debate aqui, mas que justamente trazem como que em algum momento a ciência ela rompe com essa ideia daquilo que é perceptível e observável e do método rigoroso, analítico, isento, imparcial, e ela se torna uma ciência das ideias, né? Uma ciência muito mais abstrata, não menos válida, não menos capaz de explicar o mundo que nos cerca, mas que vai muito além daquilo que a gente pode observar, inclusive às vezes até testar, né? Tem essas questões assim da testagem, da verificabilidade. E aqui eu me relacionei muito com o meu professor. Eu ia dizer finado, mas o cara tá vivo, tem filho, tá longe ainda de uma idade justa para um ser humano falecer, mas não sei porque eu ia dizer finado. Meu professor de física no ensino médio, o Alexandre de Maria, não sei onde é que ele tá dando aula hoje, mas enfim, dizia: vocês estão com dificuldade de entender a física. E isso que ele dava mecânica para nós, que é absolutamente newtoniana, mecânica clássica, assim, no ensino médio, né? Vocês estão com dificuldade de entender física porque vocês não entenderam que os sentidos de vocês são muito chechelentos para compreender a verdadeira natureza das coisas, né? Não sei se é exatamente isso que ele dizia, mas eu lembro que o chechelentos ele certamente falava. Isso traduz esse pensamento, né? Inclusive ele continua aqui no artigo com essa argumentação de que o sistema de ensino hoje é incapaz de ensinar o que se deve, e o que se deve é essa nova epistemologia de uma ciência mais matemática, mais teórica, menos empiricista, né? Porque os professores são empiricistas,
né? Eu sou muito empiricista. Eu lendo esse artigo fiz várias autocríticas de que, é isso, eu construí muitos momentos, acho que faz um tempo estou saindo um pouco dessa atitude, mas ainda faço e já fiz muito, essa ideia de que o fazer ciência é parar tudo, observar um evento e elaborar todo o saber em torno desse evento a partir do método científico e unicamente da tua observação e experimentação com isso. Enquanto que o fazer ciência é muito mais complexo, ele é metafísico, ele é filosófico, ele é retórico, teórico. A experimentação tem uma outra relação que não é tão fechadinha quanto a gente imagina em relação ao método científico, né? Na construção do saber científico. Então, os professores são empiricistas, né? E esse rompimento newtoniano que a gente fala é de uma ciência que é muito mais calcada na idealização, na análise matemática, em experimentos com forte base teórica, experimentos que buscam provar uma teoria, né? E não uma teoria formada a partir de um experimento que eu vi antes sem ter nada na minha cabeça, como se isso fosse possível, né? E é justamente por causa dessa invertida epistemológica que ele fala, né? Que basear a ciência no senso comum, e aqui eu acho que na verdade é bom senso, nesse cotidiano, nesse saber, entre aspas, popular, é perigoso, porque nos leva para epistemologias incorretas, né? Epistemologias que não exprimem a realidade do fazer ciência. E, enfim, qual que é a epistemologia que a gente está tentando abandonar? Uma que é muito mais baseada na observação. Não que a observação seja relevante, não esteja presente, não seja parte integrante da ciência, mas a gente bota ela num pedestal, num nível de importância que não é bem assim, né? Essa é a questão central. Então, ele estabelece, mais adiante nesse artigo, com umas citações do Norris, de 1985, que o processo do ensino de ciências, na verdade, é o processo estabelecendo nos nossos educandos essa mudança de paradigma. Qual paradigma? Desse paradigma de uma ciência mais observacional, de que a gente vê as coisas e depois tenta explicar elas, para um paradigma mais idealizante, de que, na verdade, a realidade vai muito além daquilo que a gente pode observar. Vai muito além dos nossos sentidos xixilentos. Assinado Alexandre de Maria, sei lá, 2010, eu acho, 2009, não lembro quando é que a gente vê mecânica no ensino médio. Acho que foi 2010 ou 2009. E ele dá uma marcada que eu acho que é polêmica, não sei, até eu sou biólogo, né? Sou a ciência muito da visualização. Não sei se eu concordo, mas é marcada assim de que a gente tem que entender que ver simplesmente não é assim tão importante. E que falar que a observação depende da teoria, ela é útil, mas não vai elucidar como que se dá a ciência moderna, a ciência pós-Newton, né? Pós a revolução científica. A gente tem que desenvolver a observação, sim, mas sem tornar ela tão importante quando a gente coloca, né? Isso que eu coloquei. E o quão fundamental é a gente conseguir conciliar a lei, a teoria, né, aquela ideia que é justamente isso, uma idealização, ela não cabe nos nossos sentidos, com uma observação real, né? Não queremos tirar a observação da jogada, a gente só quer equilibrar ela e botá-la num papel que é mais verdadeiro dela. De novo, a idealização dos fenômenos exigida pela ciência vai muito além dos sentidos da percepção. E uma outra citação muito bala que eu achei muito marcante, de que há uma diferença entre os objetos do mundo real, e acho que é isso que a gente fala quando se refere a common sense, a senso comum, a realidade cotidiana, e os objetos teóricos da ciência. Eles não são a mesma coisa, né? Eles têm que ser articulados, acho que esse é um papel central do professor e da professora de ensino de ciências, mas esses objetos não podem ser tratados como se fosse a mesma coisa. A fórmula de Bhaskara não é o triângulozinho ali, não é o arco da ponte, né? Enfim, a mecânica clássica, as fórmulas de Newton não é a engenharia, enfim, esses temas, assim. E um dos problemas de nós enquanto professores é justamente que a gente se pauta. Quando a gente se pauta, né? Eu achei até muito generoso com os professores dizer que os professores sempre se pautam por descobertas, né? Mas quando a gente está dando aula de ciência,
A gente tem métodos pautados em descobertas muito simples, métodos de descoberta simples e sem rigor, né? A gente passa como se fosse tudo muito tranquilinho, muito ausente de 1500 complicações, como que o Galileu descobriu a questão da queda livre. Ele só jogou umas bolinhas, uma mais pesada que a outra, da Torre de Pisa. A isocronia dos pêndulos, onde ele viu que o pêndulo se movia de certa maneira. É porque o Darwin olhou... Eu sempre vou dar os exemplos da física e da biologia, tá, gente? São as áreas da ciência natural que eu tenho mais proximidade. Que o Darwin olhou os bicos dos tentilhões em Galápagos e deu aquele estalo, porque ele olhou, porque ele tinha um mágico do método científico. Não é assim que funciona, tá? Então, diante desses métodos sem rigor e simples demais, ele propõe a história da ciência para nos preparar para esses resultados não empíricos, que são absolutamente verdadeiros e estruturantes da ciência, né? Esses resultados que vêm de teoria, vêm de retórica, vêm de até filosofia. E a filosofia da ciência, que vai nos preparar enquanto professores para a gente interpretar isso para os alunos, né? Voltando naquele tema, naqueles ataques à história da ciência, de que expor essas fragilidades da ciência poderia causar um problema no processo cognitivo dos alunos. A filosofia da ciência nos prepara para lidar com isso, né? Seria essa a tese central aqui. E no fim, o objetivo geral da história, filosofia, sociologia da ciência, HFS, é a gente dar uma dimensão mais humana a essas idealizações, né? Elas não vieram de genialidades, de estalos, de saberes divinos, elas vieram de pessoas que têm os seus processos complexos, como a gente sabe, né? O Newton, inclusive, inventou um monte de coisa trancafiado em casa quarentenado numa pandemia, né? Tem como ser mais humanizador em relação a isso do que a situação que a gente está vivendo hoje, 2020, 31 de agosto. E buscar, né, artefatos eu penso aqui que são exemplos, são objetos, são metodologias, são experimentações dignas de explicar essa história verdadeira, né? E ele termina, tô gostando muito desse ator porque ele sempre termina as sessões dele de uma maneira muito contundente, assim, inclusive quase sempre trazendo outros autores, que eu acho que é de uma elegância de escrita incrível, de que se a gente não trazer as HFS, História, Filosofia e Sociologia da Ciência, para esse processo e tentar estabelecer essa mudança de paradigma do observacional para o ideal, do idealizante, né, a gente vai ter estudantes que precisam escolher entre renunciar o seu próprio mundo, o mundo real, o mundo das coisas cotidianas, do bom senso, do common sense, porque esse mundo então é uma fantasia, né, já que os nossos sentidos não explicam nada e é só a ciência que explica tudo. Ou ele tem que renunciar ao mundo da ciência pela mesma razão. Porque, tipo, se a ciência não pode ser percebida pelos meus sentidos, então ela também é uma fantasia, né? Então tem uma complexidade que não é pequena aqui e que é um dever do professor de ciências trabalhar. De novo, tá, gente? O autor aqui, ele raramente vai falar o dever do professor de ciências. Isso é uma leitura livre que eu tô falando, tá? Aqui ele tá analisando uma aproximação de ideias, de teorias, de pensamentos que estão rolando. Eu sou professor, estou fazendo mestrado para estudar a ação dos professores e tudo que eu leio eu busco tentar incorporar no meu fazer docente, né? Então eu vou estar sempre fazendo essa interpretação, como que isso contribui para a minha praxis pedagógica. Vamos para a sessão 7, então. Estou vendo aqui... vamos para a sessão 7. Esse vídeo vai ficar um pouquinho mais longo, que é a filosofia da ciência e o ensino de ciências, né? Começa também já derrubando o meu mundo de professor, dizendo que a explicação ou explicar algo é central para o ensino de ciências, né? Todo mundo sabe disso. Vou explicar para vocês agora como é que funciona a gametogênese. Vou explicar para vocês agora o movimento retilíneo uniforme. Mas, no geral, um professor não sabe o que é uma explicação científica. E lendo isso eu me dei conta, cara, se tu me pedir para explicar o que é uma explicação científica, eu realmente não vou saber dizer. E eu busquei artigos para me ajudar a entender isso agora. E não só a gente não sabe o que é uma explicação científica, mas a gente não sabe como diferenciar as boas das ruins. O que é um problemão, né? No livro de 66... no livro do Martin, de 66, A Educação e o Espírito da Ciência, ele vai abrir 3 questionamentos importantes, né? 3 observações importantes para o papel da filosofia das ciências no ensino de ciências. Primeiro, de que algumas teorias científicas não são generalizações, elas não são universalizantes,
né? Elas não podem ser universalmente aplicáveis. Penso muito a mecânica, né? Mecânica clássica newtoniana e mecânica quântica, por exemplo, que não são generalizações, elas se aplicam em determinados contextos, em determinados momentos para determinados objetos, embora falem essencialmente da mesma coisa. A maior parte das hipóteses científicas, né, não são geradas por indução. Indução é aquela maneira de produção de lógica, né? Eu não sou filósofo, gente, sou ruim na filosofia da ciência, então posso estar conceituando errado, mas indução é aquele conhecimento que tu deriva de uma observação, né? Que seria isso, essa ideia de novo da ciência monolítica de que eu, sem ter nada na minha cabeça antes, sem ter nenhum preconceito, nenhuma ideologia, nenhum valor, nenhuma cultura, nenhuma espiritualidade, observo algo no mundo e só a partir do que eu observei eu começo a elaborar hipóteses. Isso não é verdade. Quem faz ciência hoje, quem está pesquisando, imagino que quem está buscando esses vídeos aqui deva estar minimamente pesquisando nessa área, sabe que a gente tem hipóteses antes de começar a pensar a metodologia do trabalho. E que inclusive é um dever, assim, um compromisso com o rigor científico da gente regular essas pré-hipóteses, mas enfim. E por fim, de que a observação requer teoria. Eu não, de novo, né, invertendo aquela ideia de que eu só derivo uma teoria de uma observação. Não, para eu poder observar eu preciso ter uma teoria. Paulo Freire é um cara que falava muito isso, né, de que toda observação, todo diálogo estabelecer com qualquer objeto vai ter uma teoria por trás, quer tu saiba ou não, né? De preferência, é um esforço que o professor tem que fazer, tem que saber, né? Qual que é a tua teoria e tem que trabalhar qual que é a teoria que tu usa para observar. A seguir ele vai falar que os documentos e livros eu estou dizendo livros textos, eles estabelecem algumas posições equivocadas sobre a ciência que são incorporadas por professores, né? E, de novo, vou fazer essa articulação com o Paulo Freire, né? O professor que faz práticas com base nesses materiais hegemônicos, os livros textos, hoje em dia os vídeos de YouTube, os sites de educação, ele tem uma teoria embasada nesses materiais que, no geral, tem noções e percepções muito equivocadas do que é a ciência, do que é o fazer ciência, do papel da ciência na sociedade. Tá? Eles transmitem uma epistemologia formada assistematicamente. De novo, tem uma articulação legal com o Paulo Freire aqui de que, cara, todo o processo freiriano ele é sistemático, né? Ele tem aquela lógica da ação, reflexão, que é uma sistemática muito importante. E essa epistemologia equivocada, assistemática, ela consiste em vários preconceitos generalizados sobre como é que é a ciência, sobre como é que são determinados saberes. E esses preconceitos generalizados, diante disso, tem um artigo da Fernanda Osterman e de outras pessoas aí da física da URGS que eu vou ter que fazer um vídeo, tem tudo a ver com essa passagem, de que esses preconceitos generalizados formados por essa epistemologia equivocada, eles não são abaláveis por informação histórica e eles não são abaláveis por uma análise filosófica, eles são construídos em bases a críticas que não permitem um diálogo real com eles. Essencialmente, eles são como se fossem fake news. Não tem diálogo com conhecimento científico construído nessa base epistemológica. Não tem. Ele se for para trabalhar dessa maneira, que eu estou vulgarizando, né? Porque, enfim, estou fazendo um vídeo para ser minimamente divertido e entretenedor. Por isso eu vou me permitir a vulgarização. E é isso que está naquele trabalho da Fernanda Osterman, que eu acho que eu vou ter que trazer aqui. Se for para trabalhar a ciência segundo essa base epistemológica, a diferença entre teoria da evolução e uma madeira de piroca não é tão grande assim. Vulgarizei demais, mas enfim. Dando seguimento, então. Na próxima sessão, esse vídeo vai ficar mais comprido. Se chama a sessão... Nossa, pulei uma sessão sem querer. Seria a 8ª, né? HFS, a formação do professor. História, Filosofia da Ciência, a formação do professor, da professora, né? Ele já larga falando que tem muito mais um professor ou professora do que aquilo que a gente pode ver em sala. Isso é fundamental, né? Isso aqui que eu tô fazendo agora faz parte da minha identidade docente, faz parte da minha praxis docente, mas não tem nada a ver com o que eu tô fazendo. Não tem nada a ver não, né? Mas não é o que tu poderia ver de imediato em sala de aula se tu estivesse assistindo uma aula minha. E ele vai fazer uma
um comparativo, um paralelo muito legal sobre o que um professor deve saber, né? Por exemplo, professor de literatura. O professor de literatura, ele sabe muito sobre determinados livros e leituras, pensando aqui o contexto do Enem, do vestibular da URGS, que é onde eu trabalho, as leituras obrigatórias da URGS, né? Que é um conjunto de livros que tu tem que ler, que vão cair questões no vestibular da URGS sobre esses livros. Agora tem livros, tem poesias, tem peças, tem álbuns musicais, etc. Mas são textos, né? Tudo são textos. Ele tem esse conhecimento, mas ele também tem que ter o conhecimento, professor de licença de literatura, dos métodos de crítica literária, dos métodos de leitura da literatura, né? De como que se analisa o fazer literatura. E isso é muito natural, a gente vê ali as teorias, né, da literatura, os realismo, simbolismo, sei lá, romantismo, eu não lembro mais, eu odiava essa matéria no ensino médio. Não faria sentido para nós, seria difícil imaginar um professor de literatura que não tivesse o conhecimento da literatura e o conhecimento sobre a crítica da literatura. Né? Tá no currículo tradicional, inclusive da literatura, esse funcionamento. Mas, dentro disso, não seria difícil para nós também imaginar bons professores de ciências que não entendem a literatura da ciência, que não entendem a crítica literária da ciência, que não entendem a terminologia da ciência, que é o que a gente é, que é o que eu sou, né? Que é o que muitos dos meus colegas e das minhas colegas são. A gente não entende a crítica da ciência, não entende várias terminologias da ciência e vulgariza vários conceitos, né? Coisas que, se tu for fazer esse paralelo com outras áreas do conhecimento, denota tu não conseguir imaginar isso num bom professor, né? Mas isso é o padrão de professor para nós. Não estou dizendo que todos os professores são ruins, tá? Estou dizendo que tem lacunas na nossa formação que são muito importantes. Daí ele vai largar vários termos, vários conceitos, várias ideias que são para ser estruturante que, eu não sei definir nenhum, assim com rigor, e eu boto fé que se eu for perguntar para 100 professores de ciência, seja do privado, seja do público, seja de cursinho popular ou privado, não vão saber. Causa, lei, explicação, modelo, teoria, fato, descrever, controlar, compreender ideias, né? Tudo isso são terminologias das ciências ou dimensões culturais, históricas dessas nossas disciplinas específicas, biologia, física, química, que no geral a gente não entende, não é preparado para entender, né? E ele estabelece, isso aqui foi outro soco no estômago, porque eu consegui me relacionar muito bem, que usar esses conceitos e não sabê-los, ou usar esses conceitos e sabê-los mesmo, né, ser crítico a eles, ter uma visão do que eles são de verdade, é a diferença entre ser instruído em ciências ou treinado em ciências. E nós, no geral, somos treinados em ciências, nós somos adestrados, né? A gente não entende a complexidade verdadeira daquilo que a gente está passando. A gente é adestrado a passar isso daquela maneira. Inclusive, só de eu estar usando essa terminologia passar, já denota que eu sou uma pessoa treinada, né? Eu não construo coisas, eu não trabalho coisas, eu recebo elas de um lado e eu passo elas para o outro. Então, tá aí bem marcadinho. E, bom, a crítica dele aqui é que a história, a filosofia e a sociologia das ciências integralizadas na nossa formação, né? Todos esses elementos que eu estou trazendo aqui e vários outros que ele trabalhou também, isso aqui não é para ser uma leitura do artigo, é para ser uma revisão segundo as minhas ideias do artigo, podem nos ajudar muito a compreender a profundidade dessas palavras e conceitos que estão presentes nos nossos discursos, né? E ele vai encerrar, eu vou pular, ele tem uma citação, mas eu vou encerrar com essa citação. Coisas, por exemplo, que a gente tem que saber, mas a gente não consegue, a gente não entende como é que a gente vai trabalhar isso no ensino, né? Como que uma evidência se relaciona com uma estimativa teórica? Qual o papel da evidência que foi encontrada dentro da teoria, né? Isso era para ser uma tarefa normal, isso é uma tarefa normal da epistemologia, como maneira de ver o conhecimento, mas a gente não entende essas coisas, né? Será que nós professores temos uma compreensão rica do fazer ciência, como se dá o conhecimento científico, e que ele é influenciado e, portanto, também influencia a sociedade? Isso é uma citação do Collins, 1989. Vou terminar com uma citação de 86 do Schumann. Vou ler ela integralmente para vocês. Pensar apropriadamente sobre o conceito do conteúdo, sobre o conhecimento do conteúdo, requer que se vá além do conhecimento de fatos ou conceitos da área. Requer que se compreenda as estruturas da matéria.
o professor deve não apenas ser capaz de definir aquilo que é aceito como verdade na área, mas também deve ser capaz de explicar por que uma dada proposição é considerada definitiva, por que deve-se aprendê-la e como ela se relaciona a outras proposições. Tudo isso tanto na própria matéria como fora dela, e também na teoria e na prática.